Então, queridos, é essa batalha diária que nós precisamos vencer. Vencer nessa ideia de que nós temos que ser gratos. Sabe? É saber que as pessoas, às vezes a gente olha, rapaz, tá com raiva de mim. Tem aquela pessoa com mania de perseguição? Está todo mundo com raiva dela? Você olhou com raiva de mim. Queridos, nós temos razões para estar sempre grato a Deus, porque é a palavra dele que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Então é uma batalha diária, é uma guerra diária. Como é que vamos vencer essa guerra? Como é que vamos vencer essa batalha? De que forma? Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nos dá uma grande dica. Eu queria ver com os irmãos qual foi a estratégia de Josafá para vencer a guerra. Sabe, essa é a estratégia que nós devemos ter para vencer as nossas guerras, porque a maior parte das guerras, queridos, são as nossas próprias. São aquelas que nós criamos. Essas são as maiores guerras. Quando falei em gratidão pela casa, estivemos na casa, o pastor Erinaldo, estivemos na casa da irmã Georgia, Marcelo, e ali a alegria deles, compartilhando da mesma bênção que veio para mim, veio para eles. Do mesmo jeito, estava lá numa casa linda, sabe, presente do céu. Então, quando eles começam a contar o que Deus fez, queridos, como nós temos motivo para estar agradecendo a Deus. Diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 20, versículo 1, a partir do 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede ou em Gede. O que significa? Primeiro, quando ele recebe a informação, eles estão próximos. É como se aqui fosse onde eles estavam e os inimigos estão vindo ali pelo Eusébio, por aquela região ali, água fria, eles estão vindo, está perto, bem próximos, aproximadamente 20 quilômetros. Quando a gente fala de guerra, a gente não tem muita concepção exata do que é uma guerra. A gente nunca passou por guerra. O Brasil, a única vez que entrou numa guerra, entrou não aqui dentro, mas ele foi tropa daqui para lutar lá na Itália, isso na Segunda Guerra Mundial. Mas uma guerra a gente nunca teve, então a gente não faz ideia exatamente do que é uma guerra. Mas uma coisa a gente sabe, que é uma coisa muito ruim, é uma coisa que gera muitas mortes, dos dois lados, não é assim? Então é um sentimento terrível. Judá fazia muito tempo que não participava de uma guerra, fazia muito tempo. Portanto, Judá não estava equipado, Judá não tinha a sua seu material de guerra, suas armas de guerra eram ultrapassadas, sabe? Eles estavam em outro tempo, onde esses aqui já eram guerreiros, e eram 3 grupos muito fortes contra Judá. Eles estão vindo. Lá no versículo 3 diz: então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Eu quero chamar a atenção para essa expressão, porque às vezes, queridos, nós somos servos de Deus, somos crentes em Cristo Jesus, e muitas vezes nós ouvimos algo: rapaz, não tenha medo. Eu quero dizer que medo é coisa que faz parte da gente. Alô? Eu não posso entrar em desespero, eu não posso perder a minha razão. Mas ter medo, a Bíblia diz aqui que Josafá teve medo.
E o que aconteceu porque ele teve medo? Olha só como é importante a gratidão pelo medo. Nesse caso, porque ele teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Vocês acham que se ele não tivesse medo, se ele se achasse competente para essa batalha, tinha acontecido isso? Não. Infelizmente, muitos de nós, queridos, deixamos Deus fora das batalhas que são nossas, porque nos consideramos fortes o suficiente para lutar. Sabe, eu vou dizer uma coisa, não tem batalha que você consiga sozinho. Bota Deus no negócio. Bote Deus na batalha. Aleluia. Então o que aconteceu? Josafá reuniu todos para buscar o Senhor e jejuar. Foi isso que Josafá fez. No versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor meu, Deus nosso, Pai, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus dos céus, não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na Tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Que oração linda, né? A gente lendo aqui, é uma oração bonita. Só que quando você faz essa oração apavorado, com medo, porque está vindo bem aqui perto a grande multidão, o exército, todo equipado para destruir. Aí nós aprendemos, queridos, que apesar da oração ser linda, mas o medo, talvez a voz quase não sai. Talvez falou com voz trêmula. Sabe aquela coisa que às vezes a palavra não sai, vai só aquele... Porque o medo é grande. Essa era a situação de Josafá. Mas quando Josafá buscou a Deus em espírito, Deus veio sobre a congregação. Quando Josafá buscou a Deus, o Espírito de Deus veio sobre a congregação. E o homem foi tomado por Deus e profetizou. Quando foi que isso aconteceu? Quando Josafá buscou a Deus. Quando nós buscamos a Deus, não há como não ter um espírito de gratidão. Não há como. Em todas as coisas, nós vamos ver Deus nos abençoando. Até nas coisas que aparentemente não são boas. O Espírito de Deus veio sobre a congregação e o homem foi tomado por Deus e profetizou. Agora olha só, queridos, no versículo 10 e 11, diz uma coisa interessante. Eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir. Israel invadiu todas as terras lá daquela região de Canaã, né? A terra que manda leite e mel. Mas essas três aqui, eles não invadiram, por uma direção. Aí agora, quando eles vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Aí agora Josafá está dizendo: eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Exatamente aqueles que estão perto, que estão próximo, aqueles que foi evitado de ser invadido, de ser tomado as suas cidades, exatamente esses três se unem contra o povo. Aí voltando, quando ele diz que o homem foi tomado por Deus e profetizou, lá no versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor
no meio da congregação. Porque é isso que acontece quando o povo de Deus se reúne. O Espírito do Senhor vem no meio da congregação. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não se impressione com o que você está vendo. Não se impressione com as ameaças. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Quando você coloca nas mãos de Deus a direção da sua vida, você passa a clamá-lo, a buscá-lo. Então o Espírito de Deus vem e se manifesta. E agora ele está trazendo o quê? Está trazendo uma estratégia que qualquer general de guerra não iria topar essa estratégia. Essa estratégia, humanamente falando, é totalmente furada. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Aí ele reforça no versículo 17: neste encontro não tereis de pelejar. Mas ele diz uma coisa: tomai posição. Tomai posição. Queridos, a maior parte das nossas derrotas tem sido exatamente falta de posição. É não se decidir de fato, diante daquilo que nós somos, diante daquilo que Deus tem falado, diante das promessas de Deus, diante de uma vida no altar. Muitas vezes não temos tomado posição, mas ele diz: tomai posição, ficai parados, e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Levanta a mão vocês aí. Eu quero profetizar isso aqui. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia.